esqueceram-se que no final do dia é preciso trabalhar. Bom, eu, antes de mais, devo dizer que concordo plenamente com o que o Manuel acabou de afirmar. Agora, é preciso dizer, e hoje se calhar sabemos, na altura estaríamos um pouco iludidos, se calhar havia determinados países que não estavam preparados para entrar no euro conforme entraram. E não estavam preparados para perder os seus mecanismos de competitividade. E provavelmente Portugal era um desses países, porque na altura nós tínhamos o domínio da nossa moeda, poderíamos desvalorizar a moeda e poderíamos, de certa forma, atenuar aquilo que é a falta de competitividade da nossa economia com esses mecanismos. E, de repente, caímos num euro, onde há uma união monetária com países como a Alemanha, substancialmente diferentes de Portugal. Estamos em competição, há a deslocalização de empresas, há uma reformulação do tecido económico dos países e, ao mesmo tempo, há um certo facilitismo, se calhar a palavra excessiva, mas pronto, há alguma facilidade noutros campos, como por exemplo no acesso ao crédito, e consideramos, de certo modo, ao nível dos outros países, como a Alemanha, como a França e outros. E a verdade é que, perante uma crise que começa por ser uma crise financeira e depois uma crise da dívida, veio-se a revelar quais eram os países mais frágeis e que deixaram de ter aqueles mecanismos para poderem reagir a isso. Mas quer dizer, a culpa não é só de Portugal, quer dizer, a culpa, se é que é relevante falarmos aqui da culpa, que eu acho que também não é. Acho que o que me parece importante é que agora haja reação relativamente à situação presente. A verdade é que, olhando para trás, a União Monetária no seu todo devia ter percebido isso na altura. Agora é fácil falar, devia ter percebido isso na altura. E não percebeu. Vai ter que perceber agora, porque de facto estamos a falar de países completamente diferentes, com tecidos económicos completamente diferentes, com competitividade completamente diferente. Percebeu que isso é uma realidade. Eu pegava Não, eu penso que... Não sei se ainda ninguém me percebeu. Acho que fala, hoje em dia obviamente, ao nível dos líderes europeus. Exatamente, os líderes europeus. Eu pegava nas palavras de Jacques Delors, preferidas a seguir a esta reunião do Eurogrupo, que ele classificou de uma vergonha aquilo que se está a passar. Uma vergonha para o projeto europeu. Porque nós vemos numa semana em que se fala da falência da Grécia, iminente. Uma semana em que há um tombo total, perdem-se bilhões ou 1.000 milhões ou mais do que isso nas bolsas de toda a Europa e de todo o mundo também, ou grande parte pelo menos. Tudo em grande parte, em grande medida, por causa desta indefinição que existe na Europa. O Eurogrupo, os membros do Eurogrupo fazem uma reunião e aquilo que fazem, mais uma vez, e nós temos vindo a falar disto ao longo de mais de um ano, é adiar decisões. Porque a Finlândia precisa de mais garantias, enfim, tivemos um conjunto de considerações vagas sobre os melhor comportados dos mal comportados, como a Irlanda e Portugal, que estão no bom caminho. Mas isso é uma coisa que nós nem devemos acreditar, porque hoje estamos no bom caminho e amanhã provavelmente estaremos no mau caminho, com situações como a Madeira ou outra coisa qualquer que possa surgir, porque a volatilidade e a insegurança que é transmitida pelos líderes, ou pelos técnicos europeus, porque líderes, sinceramente, é uma coisa que nós na Europa perdemos e faz-nos muita falta hoje em dia. E, portanto, esta luta entre os bons e os maus, aqueles que cumprem e não cumprem, está a levar a Europa por um caminho que, a meu ver, será o fim do projeto europeu se não invertermos isso. Porque uma coisa é nós, salvo seja, a Alemanha, no fundo, incutir-nos melhores hábitos. É verdade, nós falhamos aqui muitas coisas, é verdade que sim. Mas, quer dizer, não vale a pena isso. Nós agora temos que ver como é que defendemos o projeto europeu, como é que defendemos esta paz que existe na Europa, que a Europa existe também por uma questão de paz, e paz aos diversos níveis, e de solidariedade. Quer dizer, uma coisa é a correção que nos estão a impor e que nós devemos fazer. Podemos discutir se está a ser bem feita ou mal feita, se deve ser feita de uma forma mais gradual ou mais abrupta, mas outra coisa é esta discussão que o Manuel dizia, quer dizer, enquanto eles não demonstrarem que realmente vão ser melhores alunos, enquanto não saírem da nota negativa para a nota positiva, nós não fazemos Eurobonds. Enquanto eles não saírem... Mas, Francisco, quem paga a conta não tem legitimidade para impor algumas regras. Mas legitimidade, quer dizer, pode ter legitimidade. Agora, o projeto europeu é um projeto de diferentes Europas com diferentes países. E a questão não é de legitimidade, é pragmatismo. É que eu tenho a convicção
que esta ideia que estamos a falar, na base da legitimidade dos bons e dos maus, levará a que os bons sejam arrastados para o caminho dos maus. Porque se não houver decisões na Europa, e nós vemos, quer dizer, as previsões, por exemplo, de crescimento da Europa, hoje acabamos de ter uma peça sobre isso. Portugal tem o segundo pior desempenho, mas a Europa também terá um pior desempenho do que aquilo que é previsível. Eu estou convencido que se não houver decisões rápidas ao nível da consolidação do projeto europeu, não sei se entrarão em recessão ou não. É futurologia que não vale a pena fazermos. Mas os bons, entre aspas, acabarão por ser arrastados pelos maus. E eu acho que não estão a ver bem isto até agora. João, nesta reunião do Eurogrupo foi avançado ou foi empurrado para outubro uma decisão sobre a Grécia. Há, de facto, esse cenário cada vez mais dado como certo nos mercados do incumprimento. Os juros ontem atingiram 125%, é um valor verdadeiramente absurdo no mercado secundário. Há, de facto, aqui uma intenção de algumas cabeças de avançar para um déficit, para um default controlado na Grécia. Ninguém percebeu bem ainda como é que se faz isto. Eu acho que ninguém sabe como é que se faz de todo, mas pelo menos o que se tem ouvido é que, pelo menos na Alemanha, trabalha-se no tal cenário, no plano B, para a hipótese da reestruturação ordenada, ou, enfim, não sei qual é exatamente o jargão que se tem utilizado, mas de facto existe efetivamente essa possibilidade, o que tem a ver com as condições específicas da Grécia e com aquilo que é aquele país, enfim, algo desestruturado e também uma criação do ponto de vista histórico relativamente recente. Não, é que a Europa é uma coisa um bocadinho difusa e estranha. Nós tendemos sempre, acho eu, a esquecer-nos de que nos últimos 200 anos, ou coisa que o valha, a história da Europa é uma história de guerra, de batalha, de conflito. A Suécia vem por aí abaixo, invade a Alemanha, a Prússia, enfim, a França está sempre à pancada com os Boches e por aí fora. Portanto, há aqui... É evidente que o passado não determina tudo, nem nada que se pareça, mas convirá a não perder de vista que entre nós e a Alemanha vai um mundo de distância. Hoje em dia, se calhar com a globalização não se irá tanto assim, mas aquilo que o eleitor alemão vê quando olha para Portugal não é de certeza aquilo que nós vemos quando nos olhamos ao espelho. Sendo certo que, normalmente, quando nos olhamos ao espelho, somos muito severos com a nossa imagem. Mas, portanto, tendem a entender que há aqui, se calhar, o embrião de um movimento centrípeto que pode, efetivamente, vir a destruir aquilo que de bom ficou do que se passou depois da Segunda Guerra Mundial. E recordo, mais uma vez, que a União Europeia tem na sua raiz a SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, cujo objetivo, confesso, era colocar nas mãos comuns da França e da Alemanha os instrumentos da guerra e, com isso, impedir que houvesse uma nova guerra na Europa Central. Com a reunificação da Alemanha, as coisas complicaram-se e parece que a União Monetária foi fundada nesse receio da reunificação da Alemanha e, se calhar, os receios tinham toda a razão de ser. Neste momento, enfim, sem ser catastrofista, não é essa a ideia, nem nada que se pareça, mas a ideia, aqui, eu não sei se foi já durante o intervalo do programa, o que é que foi, mas penso que foi o Jornal Loureiro dos Santos, publicou um artigo muito interessante no Público, em que referia que, na perspectiva dele, e eu tendo a concordar, a senhora Merkel está a conseguir, sem disparar uma bala, aquilo que Hitler não conseguiu. Quer dizer, é fazer uma Europa à imagem da Alemanha. E, neste momento, aquilo que estamos a assistir, de certa forma, embora com algum, enfim, travão por parte do FMI, mas o que estamos a assistir é, enfim, a metáfora é uma tentativa de nos colocar a todos a marchar a passo de ganso e a ir trabalhar para a Volkswagen, ou para a Siemens, ou por aí fora. A verdade é que eles conseguem, e nós não conseguimos. Qual é a alternativa a esse modelo, João? A alternativa a esse modelo, para já, temos que pagar o que devemos. Isso parece-me inelutável. Estamos falidos, como foi dito, estamos completamente falidos. O Sr. Jardim veio, finalmente, dar a última alfinetada naquilo que era a nossa almofada. Portanto, acho que de uma vez por todas temos que pagar o que devemos. E para pagar o que devemos temos que apertar o cinto. Isso não há volta a dar. Quem é que aperta o cinto e como é que o aperta, isso é outra discussão. Mas primeiro temos que apertar o cinto. Segundo, a discussão sobre a Europa, sobre os líderes europeus, sobre os técnicos europeus, que são, na verdade, mais isso do que propriamente líderes,
São técnicos por duas razões. Por um lado, porque raciocinam e agem de um ponto de vista mais técnico que político. Por outro, porque carecem de legitimidade democrática. E esse parece-me que é um dos pecados que mais tarde ou mais cedo terá que ser corrigido. Isto é, haverá sempre uma natural aversão por parte dos povos, se é que posso dizer isso, a acatarem decisões tomadas por técnicos que não podem ser responsabilizados e que, sobretudo, não foram por mim escolhidos. E eu, às vezes, não gosto de ouvir o Sr. Thompson debitar coisas sobre a economia portuguesa e a dizer-me como é que eu devo viver, porque eu não votei nele. Nem sei quem é o senhor. Tem dito coisas mais acertadas do que alguns políticos europeus. A questão passa um bocadinho por aí. Não quero entrar no discurso de que Portugal só sobrevive ou só sabe, um bocadinho como dizia, penso que era o Sertório, há mais de 2000 anos, que dizia, há ali uns fulanos que não se governam nem se sabem governar. Ou melhor, que não se governam nem se deixam governar. Mas, João, o Sr. Thompson apareceu em Portugal porque alguém lhe telefonou a dizer que precisava de ajuda. É verdade. Não apareceu por iniciativa própria. E quanto a isso não tenho nenhuma dúvida, mas isto, espero eu, que seja uma fase temporária. Nós neste momento estamos, como disse, falidos, temos que pagar, os nossos criadores impuseram-nos condições, nós temos que as cumprir. Depois, vamos ver. Não penso que numa altura de crise como esta que estamos a viver, devamos estar preocupados com os objetivos de médio e de longo prazo. Temos que estar preocupados com o curtíssimo prazo. E o curtíssimo prazo é saber como é que Portugal vai sobreviver aos próximos 2 anos. Que estas projeções do FMI que vimos, de uma queda de 2,2% do produto em 2012 e de 1,8% em 2013, se não estou errado, ou melhor, 2011, 2012, isto é uma catástrofe. É uma catástrofe anunciada, porque redução de despesa? Como? Aumento de receita fiscal? Com a economia a cair? Onde? Portanto, isto vão ser 2 anos, enfim... No outro dia ouvi uma conferência muito interessante em que participou o professor João César das Neves, em que ele comparava, e com alguma propriedade, a situação que estamos a viver aos anos a seguir de 1975. Portanto, é uma crise tão grave quanto isso. Ou mais na altura, ainda assim, podíamos imprimir moeda e fazer cair, podíamos desvalorizar, e fizemos algumas coisas curso. que nos salvaram mas tivemos que chamar o FMI, também nessa altura. João, eu vou pegar na sua deixa relativamente às contas para olhar para aquilo que são os dados de execução orçamental que foram divulgados há pouco mais de uma hora e meia, praticamente. Manuel, olhamos para o déficit, há de facto uma folga relativamente ao homólogo, há 2 mil milhões de variação positiva, ou seja, estamos menos negativos de 2 mil milhões do que face ao mês de agosto do ano passado, mas ainda assim, relativamente a janeiro, há cada vez uma queda menor do déficit, ou seja, há de facto uma redução cada vez menor entre despesas e receitas. Há aqui uma dificuldade em o Estado conseguir atingir o objetivo que está projetado para este ano. Há uma dificuldade em o Estado conseguir atingir esse objetivo porque parece haver, e ainda hoje declarações muito recentes de vários líderes sindicais apontaram para o cerne do problema, que é, parece haver uma enorme dificuldade e que não é só uma dificuldade de atuação aqui dos agentes políticos, é uma dificuldade também do enquadramento jurídico e, se quisermos, do enquadramento cultural, em atuar sobre, se quisermos, o problema crucial para nós reduzirmos este déficit, que é o problema do pessoal. Portanto, se quisermos de uma forma muito simplista, o excesso de pessoal ou a má colocação de pessoal, ou o que se lhe queira chamar. Porque tudo aquilo que é, e os números iniciais do ano, se calhar também tinham a ver com alguma habilidade na gestão de pagamentos que, se calhar, agora já não se conseguiram estender mais e teve-se começar a pagar algumas entidades. Portanto, se calhar tiveram de se fazer aqui acertos que também explicam um bocadinho essa pior performance face a janeiro. Agora, objetivamente, nós não vamos conseguir cortar efetivamente nesta despesa do Estado só com reorganizações de entidades ou de cargos. É óbvio que são sinais importantíssimos. Eu acho que nem que o corte na despesa fosse de €1, é muito importante dar cada vez mais sinais aos portugueses de que há uma intenção clara de cortar num modelo de funcionamento da administração pública assente em pirâmides invertidas, onde há mais a mandar do que a executar. Agora, isso não chega, porque nós depois temos claramente uma estrutura tão grande e com tantas pessoas espalhadas em tantos serviços que geram problemas em termos salariais que não são resolúveis. Só que depois nós temos o passo seguinte, que também não é nada fácil de resolver. É que nós temos, quando juntamos toda esta despesa, nomeadamente quando somamos a Segurança Social, podemos, de uma forma muito simplista, perceber, bem, mesmo que eu conseguisse deslocar uma percentagem significativa destas pessoas
para uma outra situação do ponto de vista de enquadramento laboral, eu vou ter a seguir uma pressão sobre a segurança social que não consigo sustentar. É neste conflito